Olá, bom dia. Meu nome é Luiz Vitiriti, eu sou consultor e auditor de riscos da Risklog e esse é o Café Sem Riscos, porque viver é um risco. Hoje estamos aqui com Cláudio Macedo, especialista em riscos cibernéticos. Boa tarde, Cláudio, tudo bem? Boa tarde, mais uma vez, obrigado pelo convite. Perfeito, Cláudio. Hoje é dia 19 de fevereiro, acabamos de passar aí pelo carnaval desse ano de 2021, bastante esquisito. Estamos ainda no meio, na segunda onda da pandemia do Covid, e nós viemos hoje aqui falar sobre esse assunto de riscos cibernéticos no meio da pandemia. O que você tem para atualizar a gente? Bem colocado, uma boa introdução, né? O tema hoje é pandemia, né? E aconteceu algo interessante. A pandemia acabou alavancando o mercado de cibersegurança e de ciberseguros. Por quê? Com a quarentena, as pessoas tendo que ir para casa fazer o trabalho home office, as empresas e as pessoas ficaram mais expostas, porque, obviamente, em casa você não tem os mesmos sistemas protecionais que você tem dentro de uma empresa. E o que, que aconteceu? Os hackers se aproveitaram dessa situação, ou seja, a fragilidade maior e o tema Covid, OMS, enfim, e fizeram uma enxurrada de ataques, né? O ano passado, 2020, foi um ano que o mundo sofreu com muitos ataques cibernéticos, foram perdas de bilhões e bilhões, o mercado de seguros lá fora pagou bilhões em sinistro, aqui também tivemos uma sinistralidade alta que até então não tinha antes no mercado, então a pandemia acabou alavancando a questão da cibersegurança e a procura por seguro, né? Porque você começa a ficar mais exposto, o seguro começou a entrar no radar das empresas. E aí, os modelos, né, a modelagem de ataque, os tipos de ataques aqui estão atacando empresas pequenas, empresas grandes. Isso é para todo mundo. Qual que é a tua visão sobre isso? Todo mundo é alvo de ataque, não importa se você é uma microempresa, uma empresa individual, se você é um gigante. Os Ah, hackers, eles não têm. Você tem hacker para todo tipo de mercado, né? Você tem uns hackers que atacam grandes empresas, que são verdadeiras empresas de criminosos, focados em atacar determinada empresa ou determinados mercados, mas a grande maioria dos hackers, eles são o que a gente chama no mercado de seguros, trabalham com massificado. O que, que é isso? tá. Eles vão obtendo os pequenos lucros, atacando Uhum. pequenas empresas, pessoas, para chegar no final do mês e encher o cofrinho deles, né? Então, não tem setor que não é visado ou pessoa que não é visada, inclusive quem não é digital, né? Por quê? Você imagina um idoso ir numa agência receber a sua aposentadoria. Aí o Tá. banco fala que o sistema está fora. Muitas vezes o sistema está fora, pode até não ter sido um ataque cibernético, mas foi um problema sistêmico, digital. Então Tá. você acaba sendo afetado, né? Ou lá na Amazônia, lá o índio está lá no meio da floresta, não sabe nem o que é e-mail, e aí um hacker invade uma hidrelétrica e consegue abrir as comportas e causar uma inundação que vai lá na aldeia. É claro que é um risco remoto, remotíssimo, mas é algo que pode acontecer. Recentemente, até a Eletrobras foi atacada, tiveram que desligar lá a Angra por conta disso. Então, só para você ter ideia do potencial que os criminosos têm com relação a parar operações, até mesmo parar um país ou uma cidade. Então, acredito que com o tema aí, é óbvio, as empresas financeiras, bancos, seguradoras, todo mundo que tem, guarda, né, alguma coisa que é do outro, né, até as empresas aí de carro mais caras, né, marcas famosas, né, acabam sendo alvo. Mas o mundo da saúde, das vacinas, dos hospitais, dos respiradores, né, das empresas que fazem a manutenção desses hospitais, das clínicas, ou mesmo dos exames, né? Essa galera Uhum. também está bastante preocupada, acredito. Sim, né? Porque os criminosos eles atacam todos os setores, né? E você tem, obviamente, alguns setores. Você citou, por exemplo, o mercado financeiro. O mercado financeiro, historicamente, é um dos mais visados, né? Porque é dinheiro, né? Transferência de dinheiro. Se ele consegue invadir contas bancárias, ele já ataca ali na veia, digamos assim, né? Só que o setor financeiro é o que mais investe em segurança da informação. Então, atacar um banco
é muito difícil, né? Só que quando eles conseguem, a severidade é muito maior. Quando você vai para o mercado da saúde, que não investe tanto quanto no setor financeiro, a severidade é menor se comparado ao setor financeiro, mas o prejuízo é muito grande, né? É o que eu falo desde sempre, né? Da padaria à Petrobras, todos são alvos de ataque cibernético. Eu lembro que quando eu falava de padaria, o pessoal dava risada, né? Ah, padaria, agora vai perguntar lá para o seu Joaquim da padaria se ele não está preocupado em sofrer um ataque cibernético, já que agora ele vende pelo WhatsApp, ele para atender os iFoods da vida, ele tem que ter um computador ligado à internet. Então, todo mundo é sujeito a sofrer um ataque cibernético e hoje em dia não é mais uma questão nem de ser nem de quando. Quão rápido você vai descobrir e vai reagir para esse ataque, né? Existe, então, muitos players aí, seguradoras, corretores e gente que sabe trabalhar com risco cibernético. Hoje, como você comentou, uma empresa pequena, média, uma rede, ela tem facilidade em conseguir cobertura para o risco cibernético dela? Ainda não, está começando a surgir no mercado seguradoras interessadas no PME, digamos assim, nas pequenas e médias empresas. Por Tá. enquanto, no Brasil, nós temos 8 seguradoras oferecendo seguro cibernético. Não significa que você vai ter 8 cotações, porque cada seguradora tem seu apetite. Às vezes, Sim. ela vai recusar o risco pelo tamanho, pelo faturamento da empresa. Às vezes, ela pode recusar o risco pelo ramo de atividade. Ela pode, às vezes, recusar o risco porque não gostou no que viu do questionário. Mas, Tá. para pequenas e médias empresas, já está começando a surgir seguradoras que tem produtos voltados para atender esse mercado, que tem um perfil totalmente diferente de uma empresa maior com algum nível de maturidade, né? As Existe empresas algum... pequenas são muito ingênuas, digamos assim, com relação à cibersegurança, né? Sim. Você acha que existe algum modelo de exterior, de algum outro mercado, que a gente possa importar, copiar, melhorar ou tropicalizar? Bom, hoje as seguradoras que estão operando em cyber são seguradoras são seguradoras multinacionais que trazem os modelos lá de fora, né? Tá. Eu diria para você o seguinte: nós temos até conversado com algumas seguradoras, até ajudado algumas delas para montar produtos específicos, mas a gente tem que entender que PME é diferente de você vender um seguro para uma empresa grande, né? Ou Uhum. uma empresa com alguma estrutura. Se você manda para uma PME preencher um questionário, ele não vai saber preencher porque ele nem Sim, sequer tem um cara de TI, né? Então, sim. os produtos têm que estar voltados para esse tipo de mercado, entender aquele risco para poder atender o perfil desses clientes. Se for um modelo tradicional atual, que é preencher questionário, para a Premier, esquece. Mas as seguradoras já estão pensando nisso, já estão com outro tipo de approach para atender essas pequenas empresas. E quanto à LGPD, que ficou bastante forte nos últimos 2, 3 anos, ela impulsionou de alguma forma a contratação do cyber ou não teve influência? Teve influência sim, porque ela foi aprovada em setembro, no dia 18 de setembro do ano passado, 2020, mas teve influência nas grandes empresas. As pequenas e médias empresas não estão preocupadas com a LGPD, muitos nem sabem o que é O que é? LGPD, ou muitos até nem sequer ouviram falar o que é a tal da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, Tá. para o mercado de grandes empresas, empresas que faturam, sei lá, mais de 100 milhões, na casa de bilhões, isso com certeza alavancou, porque elas estão preocupadas com os aspectos da LGPD. A multa da LGPD ficou para o ano ficou para agosto agora desse ano, né? Mas não quer dizer que você não tem risco de levar multa, né? Tivemos o caso agora recente aí do vazamento de 200 e poucos milhões de dados, praticamente toda a população brasileira, até de gente já morta, né? Estava lá na lista, e saiu uma nota, se não me engano foi ontem, antes de ontem, que o Procon, o Senacom, está querendo aplicar uma multa de 200 milhões de reais. Por que eu coloco isso? A multa LGPD, agosto, mas você pode levar uma multa antes disso se houver uma investigação por parte do Ministério Público, que se entender que houve uma infração do Código de Defesa do Consumidor, aí é acionado o Procon, o Senacom, esse sim pode aplicar uma multa antes mesmo da LGPD. E olha que coisa Ah, curiosa, a LGPD fala que a multa máxima é de 50 milhões de reais. E ontem, antes de ontem, estão falando de 200 aí, milhões de reais de multa, né? Então, é um risco para a empresa grande. Para a empresa pequena, o risco de multa é remotíssimo, porque
o governo não vai ter interesse nem braço de investigar toda e qualquer empresa pequena que sofreu algum incidente de segurança, na minha Perfeito. visão. Eu acredito que aí o carnaval, como é que aconteceu o carnaval para o cyberpandemia? Olha, ainda não vi nenhum resultado de ataques relacionados ao cyber, né? Foi um carnaval estranho, né? Teve, mas não teve, muitas festas escondidas, né? Uma coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: os hackers se aproveitam de temas relacionados àquele momento para fazer os ataques. Foi o caso, por exemplo, da pandemia, usaram coronavírus, OMS, etc. Aí saiu o Pix, usaram o tema Pix para fazer ataques. Veio o Agora pode ser o Big Carnaval, Brother, né? Big Brother. Aí agora teve o Carnaval, eles vão sempre vendo o que tem que pode chamar a atenção da pessoa para tentar jogar uma armadilha. Por exemplo, Carnaval, passe... vou dar um exemplo, não é que isso aconteceu, mas uma ficção aqui. Poxa, o pessoal vai passar mais o Carnaval em casa do que fora, eu vou inventar que tem um pacote, que eu sou da empresa de vinho XPTO, e vou lançar aqui para vender vinho pela internet. De repente, não é a empresa de vinho, é um golpe, né? É um Então, outro, né? então eles aproveitam de temas que estão chamando a atenção, onde as vítimas possam olhar e clicarem e aí aplicar o golpe. Entendeu? Qual que é a tua recomendação, então, para empresas tomarem conta do seu próprio patrimônio, olhando aí a ótica de risco cibernético, risco de segurança, invasão sistêmica? A prevenção é sempre a melhor, né? É melhor prevenir do que remediar, né? O que a gente tem que entender é o seguinte: por mais que nós tenhamos os hackers, a gente não pode esquecer que o vazamento ele pode vir de dentro da sua casa, ou às vezes por meios maliciosos, em algum funcionário que está chateado com a empresa e de repente divulga algum dado ou vende algum dado para obter algum lucro, mas a grande maioria, talvez até pela ingenuidade, acaba clicando, fazendo besteiras e expondo a empresa. Então, uma das coisas importantes é treinar as pessoas, avisar dos riscos, dos prejuízos que pode causar para a empresa e, consequentemente, para o funcionário. Dependendo do tamanho do prejuízo, uma empresa pode até fechar as portas por conta disso, né? E não esquecer um ponto, você falou em Big Brother, hoje a gente está vivendo num Big Brother digital, né? Tá. Qualquer coisa que você fizer dentro da empresa, a probabilidade de deixar rastro da empresa descobrir é altíssima. Então, O pessoal principalmente... chama de rastros digitais. então, inclusive se por exemplo, o funcionário decidiu copiar os arquivos e foi embora, levou para outra empresa. Um perito forense consegue pegar esse tipo de coisa. Apagou toda a base, alguns arquivos. O perito consegue pegar e pronto. Aí você tem um processo já com provas de que o fulano de tal deletou ou copiou aqueles dados. Então, o principal fator do risco hoje são as pessoas que estão no foco do risco, que sempre vai ter um humano atacando o humano. O meio é digital, mas vai ter sempre alguém cometendo erro, seja um erro de programação, que é o cara da TI, às vezes deixou de programar alguma coisa, seja por uma ingenuidade da pessoa de clicar onde não deve. Vou dar um exemplo, né? É comum, eu vejo as pessoas conseguem lá um emprego, principalmente jovem, o primeiro emprego, ele vai, tira a foto do crachá dele, da empresa, e tá lá o RG dele, o nome dele, a empresa que ele trabalha. Pô, cara, esse tipo de ingenuidade, né, que acaba expondo bastante as empresas e no final do dia é prejuízo, né? As pessoas, os empresários, né, têm que entender o seguinte: a gente não está falando de risco de ataque cibernético, a gente está falando de risco do negócio, né? No final do dia, é dinheiro que você vai perder. Você pode levar ou não uma multa da LGPD, mas você vai ter que contratar perito forense, você pode ter paralisação, enfim, vai perder dinheiro. Então, é risco do negócio, né? Não é risco cibernético. A gente tem que encarar como risco do negócio. O risco do negócio significa jogar dinheiro fora por conta de uma falha de segurança, né? Excelente, muito obrigado, Cláudio Macedo, pelas suas palavras. Então, esse foi mais um Café Sem Riscos, porque viver é um risco. Muito obrigado, Cláudio.